Vamos pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que vamos ouvir neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pode sentar. Hoje nós vamos ouvir sobre aquilo que a gente ouve toda hora, mas pouco às vezes conhece. Conversão. A gente precisa aprender o que significa viver a conversão cada dia da nossa vida. Eu sempre digo que não há ninguém convertido. Eu já sou convertido agora, padre. Significa que você não tem nada para mudar na sua vida. Que tudo está prontinho. E, gente, só morto não tem nada para mudar. Enquanto a gente respira, enquanto somos vivos, estamos vivos, sempre tem alguma coisa para a gente mudar. Só que a gente tem um problema. A gente sempre acha que quem precisa se converter é o outro. Você não precisa me responder, porque aqui não é confissão. Mas veja quando você vai se confessar. Como que você se confessa? Você conta os seus pecados ou você conta dos outros? Não precisa conversar. Não vou absolver ninguém, não. Não é confissão aqui, não. Não é? Mas a gente precisa conhecer, precisa saber, precisa entender por que a gente precisa se converter todo dia. Se a gente não conhece, como diz, não lê as letrinhas miúdas, a gente não consegue olhar para o nosso coração, para a nossa vida, não consegue fazer a experiência da misericórdia de Deus na nossa vida. E a gente não conhece porque às vezes a gente não quer, ou não faz muito esforço. Como aquela história, conhece a história do pão com queijo? Já ouviu essa história do pão com queijo? Sempre a mulher, não é? A mulher diz para o marido: amor, a gente precisa fazer uma viagem. A gente precisa viajar. Hoje é tudo barato, parcela em 10, 20, 30 vezes. Tem esses cruzeiros tão bonitos. A gente podia fazer um cruzeiro. O marido falou: como é que nós vamos fazer um cruzeiro? A família inteira fazer cruzeiro? Está doida? Mas parcela. Sabe que quando a mulher pede, tudo acontece. Não é? A mulher foi com o marido lá na agência, fez lá, olhou o pacote. Aí a mulher disse assim: amor, a gente faz o cruzeiro, mas a gente paga as passagens, mas não precisa comer lá, não precisa gastar lá dentro, não. A gente pega pão com queijo, enche uma caixa de isopor e come pão com queijo. Não precisa gastar lá, nós só passeamos no cruzeiro, usar uma piscina. É uma maravilha. O marido falou: aí tá bom. Porque lá no cruzeiro, tudo dólar, não dá para gastar lá dentro. Só tem dinheiro para passagem. Pagou a mulher, o marido, os 3 filhos, foram tudo para o cruzeiro. Aquela caixa de isopor, uma maravilha, encheu de pão com queijo dentro da caixa de isopor. Entrou dentro do navio, olhou para cima, aquele negócio alto, tudo aquela beleza. Olha, mas como é que pode existir um negócio desse, não é? Que maravilha. Entraram, aí já na recepção ofereceram uma taça lá. Não precisa, nós não queremos, não. Obrigado. Foram conhecer o navio, andaram para tudo o navio. Chegou a hora do navio ir embora. O navio vai, zarpa lá, o navio, não é? Está no mar. Foram lá, levaram as coisas dentro da cabine e a caixa de isopor com pão com queijo. Chegou de noite,
conhece as pessoas. Olha, vamos lá, aqui tem vários restaurantes, tem 26 restaurantes, cada um de uma comida, e lanche, e comida italiana, e chinesa, e tudo mais. Vamos lá? Não, nós já vamos, nós não queremos comer hoje não, nós vamos dar uma volta no navio. Vão tudo para o quarto, comer pão com queijo. Aquele delícia de pão com queijo. No outro dia acorda cedo, vamos tomar café? Não, a gente já está satisfeito. O que toma café? Pão com queijo. Anda para o navio, vai na piscina, vai em todo lugar. Chega na hora do almoço, o pessoal passa junto com eles, fala para eles o quê? Vamos almoçar juntos? Não, obrigado, nós já almoçamos. Vai para o quarto, o que come? Pão com queijo. Isso foi 2, 3, 4 dias. No 5º dia, aquele pão com queijo já estava entojando o negócio, né? O negócio já não estava descendo muito legal. Mas tinha que comer o pão com queijo. Não tem jeito, não é? Não quer gastar, tem que comer pão com queijo. Chegou no 20º dia da viagem. O marido falou assim, não aguento mais. Está todo mundo reclamando, não aguento mais pão com queijo, é almoço pão com queijo, é janta pão com queijo, é café pão com queijo, não aguento mais ver pão com queijo. Não sei porque eu vou fazer essa viagem. Não sei porque a mulher me falou para mim fazer essa viagem. Tem que ficar comendo pão com queijo, pão com queijo, pão com queijo. Vamos fazer o seguinte, vamos gastar. Vamos lá no restaurante, a gente chega lá e come, porque eu não aguento mais pão com queijo. Foram toda a família no restaurante, chegou lá. Olha, a gente queria comer alguma coisa aí no restaurante. Ah, mas então vocês que nunca apareceram no restaurante? Nós estávamos sempre esperando, tinha uma mesa que a gente sempre arrumava, mas nunca aparecia essa família. A gente achou até que não vieram aqui. Ele dizia, mas como não vieram aqui? Não, o pacote de vocês dá direito a todas as refeições gratuitas no navio. Vocês não leram o papel lá que vocês compraram? Está vendo? Às vezes a gente não lê as coisas. Passa a vida perdendo-se, comendo pão com queijo, sendo que Deus nos dá a graça e nos dá a abundância de agir na nossa vida, se a gente quiser, se a gente conhecer. Às vezes a gente não lê as coisas. Eu preciso batizar porque vou batizar. Preciso crismar porque vou crismar. Preciso casar porque tenho que casar. A gente não assume aquele compromisso. Não entende aquilo que o Senhor nos fala. Por que a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, entrar nesse processo de conversão? Porque às vezes nós achamos que Deus vai nos expulsar, quando Deus quer nos atrair. Deus quer nos reconciliar com Ele. Deus quer mudar a nossa vida. E a gente se afasta cada vez mais de Deus. Gosto muito do texto, se você tiver a Sagrada Escritura aí, a profecia de Joel. Joel capítulo 2, versículos de 12 a 18. Joel 2, de 12 a 18. Por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, longanime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará, voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas, libações para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito, saciai os recém-casados dos seus aposentos, e a esposa da Câmara nupcial, não é de vereador, não.
Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis à ignomínia a vossa herança, para que não se torne ela o escárnio dos pagãos. Por quem diriam eles: onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se à sua terra, teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Sabe por que Joel diz tudo isso? Porque Joel olha um povo afastado do Senhor. Não vão mais ao templo, não oferecem mais os sacrifícios, não fazem as suas práticas de penitência, estão totalmente distantes do Senhor. E sabe por que se afastaram? Porque depois do exílio, o povo sofre um ataque de gafanhotos, destrói toda a sua plantação. E o povo diz: por que rezar? O povo diz: por que mudar? O povo diz: por que ir ao templo? Por que oferecer sacrifício? Então cessa o culto, ninguém vai mais ao templo, ninguém mais reza. Mas o profeta, então, sabendo ler os sinais dos tempos, diz: aproxima-se o dia do Senhor. E aqui nós não olhamos essa parte que antecede a leitura, esse contexto. Mas olhamos aquilo que o profeta vai dizer ao povo: rasgai o vosso coração e não as vestes. Percebam que há um desejo, e precisa existir um desejo interior de conversão. O profeta diz: é preciso que eu mude dentro de mim. E o que eu preciso mudar dentro de mim? Às vezes o meu ódio, minha ira, meu ressentimento, minha mágoa, meu distanciamento, minha revolta contra Deus. Agora há pouco no terço, a dona Elza estava lá rezando com a gente, ela ouviu. Uma senhora pediu oração para uma moça de 16 anos, e ela dizia assim: ela é meio de cabeça dura, padre. 16 anos já toma um monte de remédio para depressão. Gente, quando eu tinha 16 anos, louvado seja Deus, você não tinha preocupação, né? Quando você tinha 16 anos. Como é que alguém de 16 anos pode tomar remédio para depressão já? O que está acontecendo? Com a nossa adolescência, com a nossa juventude? Será que perdemos o rumo? Será que estamos sem sentido na vida? Será que a gente perdeu a direção? Será que a gente perdeu a capacidade de se olhar dentro da gente, rasgar o nosso coração e mudar as coisas que têm me feito infeliz, que têm me afastado de Deus, que têm me afastado de Jesus? Outro dia que eu participei da noite carismática, eu disse isso. É bonito quando a gente tem a coragem de nos olhar todo inteiro. Lembram-se disso? É muito ruim quando a gente só olha do pescoço para cima. A gente não vê defeito nenhum, graças a Deus. Ou se vê pouco. Mas quando a gente se olha todo, e a quaresma, quando a gente fala da conversão, é essa possibilidade. Sabe como é que acontece às vezes na nossa não conversão? Por exemplo, quando você está andando de carro, por uma estrada que você está sabendo que não é a correta. Qual que é a sua atitude? Dizer para a sua esposa ou para quem está do seu lado: nossa, eu errei o caminho. Ou dizer para o outro: escuta, você não está vendo que não é esse o caminho? Veja como é diferente. Culpar o outro porque o outro dormiu no ponto, e eu errei o caminho porque o outro não prestou atenção. Ou dizer: olha, vamos fazer a conversão, porque eu não prestei atenção aqui no meu GPS, ou no mapa, ou onde eu estou olhando, e não é por aqui que a gente tem que ir. É muito fácil dizer que o outro é culpado para eu viver desse jeito. É muito fácil culpar o outro porque eu estou vivendo assim. Aí eu bebo para esquecer os problemas. Sinto em dizer, você vai beber a vida inteira, porque você nunca vai esquecer deles.
A gente usa, às vezes, as desculpas das situações da vida, não para mudar. Percebe como nós somos enrolados? A gente poderia usar e perceber nas situações da vida para dizer, eu não posso viver mais desse jeito. Não é bom que eu viva assim, porque eu não estou bem vivendo assim. Mas o que acontece? Eu prefiro me entupir de remédios, e de culpar os outros, de dizer que o problema é o outro. O profeta poderia dizer isso para o povo aí. Gente, vocês estão tudo errado, viu? Mas o que o profeta faz? Volte. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Olha como é diferente do eu dizer, você está errado, está vivendo errado, não faça isso, suma daqui, você não presta, você não pode estar sentado aqui não. Eu dizer, olhe o seu pecado e volte para o Senhor. Se você vai buscar uma ajuda e alguém te enfia mais no poço, você vai se enfiar mais no poço. Se o seu filho está com um problema, você vai dizer para ele, pois é as companhias que você anda, é as baladas que você fica fazendo, é a baderna que você faz. Eu te ensinei isso? Não ensinei. Pois é, quer andar assim que ande. Olha que coisa mais beleza, né? O filho espera um consolo, você afunda mais ele ainda, dizendo, aí, está vendo? Qual que é a atitude, nessa quaresma é tão propício a gente rezar, a parábola do filho pródigo, né? Qual foi a atitude do pai quando o filho voltou? Só abraçou. O pai não disse, está vendo? Gastou, né? Agora se vira. Está vendo? Onde que você foi? Eu mandei você ir lá? Não mandei. Paga o seu pecado. O que o pai fez? Abraçou, disse, mata o novilho mais gordo, bota a roupa, bota a sandália, bota anel. Às vezes, quando a gente tem essa preguiça de mudar, porque a gente tem a certeza de que Deus vai nos condenar, não vai nos abraçar. E isso que a gente faz com as pessoas. Por isso que a gente, quando vai confessar, diz assim, então, padre, né? A gente às vezes comenta dos outros, né? Mas todo mundo faz, né? Eu digo para a pessoa, eu não. Se você faz, o problema é seu, o seu pecado. Eu não estou confessando eu com você agora. A gente tem uma mania de dizer isso, né? Ah, então, né, padre, o senhor sabe, né? Todo mundo, né? Todo mundo não. O seu pecado não é o meu, e o meu não é o seu. Porque o seu estado de vida é diferente do meu. Não podemos olhar para a nossa miséria condenatória, uma maneira de condenação. Jesus, ou melhor, o profeta vai dizer, rasgai o coração, volte para o Senhor, porque Ele é compassivo. E aqui o povo estava achando que Deus iria condenar todo mundo, ia castigar todo mundo. E aí o profeta vai dizer, quem sabe ele mude o parecer e volte atrás, deixando para vocês uma bênção. A segunda parte é um grande louvor de gratidão à bondade de Deus. Quando a gente reconhece a bondade de Deus na nossa vida, a gente tem a certeza que o Senhor de fato está presente. A conversão acontece, primeiro, com o desejo de reconhecer ou reconhecendo que o Senhor é de fato nosso Deus, não há outro. Isso que eu estou dizendo, para quem não crê em Deus, para quem não crê em Jesus, não serve. Por isso que às vezes tem muita gente que fala, mas a igreja... Gente, a igreja é para quem segue a igreja. A igreja fala para quem segue a igreja. Quem não segue a igreja não tem o que dar voz para aquilo que o Papa fala que a gente fala. Se eu não tenho conta nesse banco, o que eu vou interferir naquele banco? Não tem que... aquele banco cobra taxa alta. Não me interessa. Eu não tenho nada com aquele banco. Se eu não sigo Jesus, se eu não sou cristão, se eu não quero viver a fé, se eu não quero ser salvo, se eu não quero abraçar a graça, não tem por que eu ficar ouvindo aquilo que eu estou dizendo. Aquilo que Jesus diz é para quem quer de fato converter o coração, viver a fé, viver a certeza da graça, ser salvo. Quem não quer ser salvo, não vai viver aquilo que nós estamos dizendo.
A conversão acontece, a mudança acontece, quando eu desejo viver esta certeza de que Jesus é de fato o meu Senhor, e não há outro. Jesus pede isso de mim. Isso começa lá no meu batismo, porque eu sou discípulo. Olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus foi chamando, não é? Todos eram todos santos, perfeitinhos. Jesus escolheu os melhores, Jesus chamou os melhores, Jesus andava com os melhores, com quem não tinha nenhum problema, com quem não tem nenhuma dificuldade. Claro que não. Nós precisamos reaprender de que este Deus bondoso e compassivo está sempre atento para a nossa volta, e sempre é preciso voltar, todo dia. Rezar quando eu não queimo o dedo é fácil. Rezar quando tudo está muito bom é muito fácil, gente. Experimenta rezar uma Ave Maria se você queima o dedo na panela, para você ver se você consegue. Queima o dedo na panela e diz: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não consegue. A dificuldade, a tribulação, as tristezas da nossa vida, os nossos pecados, as cruzes pesadas, são situações que vão tentar tirar-nos do caminho da graça, do caminho da conversão, sempre, gente. Sempre. Mas a fidelidade minha para com este Deus que diz: volta. Isso é conversão, é a capacidade de eu perceber que o caminho não é esse. Que se eu insistir nesse caminho, eu não vou chegar onde eu quero. E por isso que existe a conversão. Aqui para nós o retorno. Você anda pela pista, você vê um monte de placa: retorno, retorno, retorno. E por que retorno? Você vai para onde até? Você está sabendo que está errado. Você vai para onde? Se você quiser continuar e ir para o inferno, não vou dizer vai com Deus, porque ele não vai para lá, né? Mas pode ir. Está sabendo que o caminho não é esse. Para esse caminho ser certo, eu preciso ter a coragem de dizer: eu errei. Por isso que é muito bonito a nossa confissão feita na primeira pessoa. Padre, eu sou assim. Padre, eu fiz isso. Padre, eu magoei. Padre, eu não perdoei. A capacidade de usar na primeira pessoa para perceber as nossas misérias. E, gente, eu faço terapia, tá? Só muda quem reconhece aquilo que precisa ser mudado. Não me lembro se é essa música que nós cantamos agora há pouco. Eu estava lá no Santíssimo, né? Tudo que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Vocês cantaram essa música? Cantaram, né? Então, ainda não estou ouvindo bem ainda. A música diz isso. Tudo que há em mim, não é no outro. Está vendo o enrosco? Tudo que há em mim. E o que tem em mim que eu preciso mudar? Ah, não, padre, eu não tenho nada de errado. Que bom. Vamos tirar a Nossa Senhora e botar você lá. Não é? Vamos tirar o santo e botar você. Porque ainda nós não chegamos lá. Estamos caminhando, se Deus quiser. Mas ainda não chegamos. Como eu disse no começo, só não muda quem já morreu. Só não muda quem já morreu. Que não muda mais, que não mexe mais, que não tem vida nenhuma. Rasgai o coração. E aí o profeta convida a um louvor, não é? Um louvor verdadeiro. E um louvor que junta todo mundo. Percebam? Crianças, anciãos, casados, recém-casados. Junta todos. O louvor que o profeta convida as pessoas a fazer, e usa a palavra santificai, junta todo mundo. Porque a salvação, esse Deus misericordioso é para todo mundo. Não é só para mim que sou padre, não é só para a irmã, não é só para nós, não, é para todo mundo. A salvação é dom de Deus para todos, mas a salvação acontece quando eu não viro as costas para Deus. Nossa, padre, mas a gente está enrolado, então, de reconhecer os nossos erros, a gente é ruim, então.
Às vezes a gente é. Mas isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo porque colocando diante deste Deus a nossa fragilidade, a nossa humanidade, as nossas dificuldades. Quantas vezes, isso já aconteceu na minha vida muitas vezes. Quantas vezes você se programa para fazer uma coisa aquele dia e não consegue fazer nem metade? Meu Deus, eu não fiz nem o que precisaria. Quantas vezes você se programa para ir em algum lugar, no meio do caminho seu carro dá problema? Quantas vezes você não consegue? Quantas vezes você está lá dirigindo e aí começa até blasfemar, não é? Porque não conseguiu chegar? Nossa, meu Deus do céu, eu precisava ir lá. Oh, olha quanto, Deus do livre, viu? Eu rezo tanto, sou tanto de igreja, olha, mas nossa, eu estava vindo, acontece comigo, viu, gente? Eu sempre falo que quando você está com pressa, todos os caminhões de cana entram na sua frente. Parece que eles ficam atrás da placa dizendo, vamos ver, o culpado vai passar. Aí a gente entra. Você precisa chegar. Outro dia eu estava vindo para a TV, meu carro está vindo bonito na pista. Meu carro foi... Falei, Jesus amado, o que acontece? Hóstia e vinho, eu entendo. Carro, nada. Não é? Aí eu parei, graças a Deus, Deus enviou aqueles carrinhos que ficam na pista lá. O que aconteceu aí, pá? Meu filho, não sei, parou. Não é? Aí ele enfiou a cara embaixo, viu que estava vazando álcool lá, né? Ele disse, furou o seu negócio filtro do combustível. Eu dizia, aí carro tem isso? Para furar? Ele disse, tem, padre. Falei, agora então, se furou o filtro, como é que faz? Não, fica tranquilo. É engraçado a paciência desse povo, né? Não, pai, fica tranquilo, vou chamar o guincho, como se fosse tudo muito simples, né? Vou chamar o guincho, o senhor vai no posto, lá o homem troca e tudo certo. E foi o que aconteceu. Mas por dentro eu já estava, porque não, eu preciso ir na TV, eu preciso ter um compromisso, não posso. A gente já fica, né? Remoendo aquela coisa de que não dá certo. E não deu, porque eu saí de casa para ir em tal lugar. Chega no meio do caminho, não consigo chegar. Foi culpa minha? Claro que não. Foi culpa minha a ira? Foi culpa minha a impaciência? Foi culpa minha a blasfêmia? Foi. Porque eu podia ter a mesma atitude do cara lá, né? Calma, padre, fica tranquilo. Tranquilo, meu filho, está vazando. O combustível é ouro, está vazando aqui tudo, ó. Olha o que eu estou perdendo aqui, ó. Às vezes Deus diz isso para a gente. Calma. Você está muito afobado, está muito agitado. Como Jesus vai dizer lá para Marta, né? Calma, Marta, fica tranquila. Serviço na sua casa você vai ter todo dia. Minha mãe dizia, não é? Só não tem serviço em casa quando você não tem casa. Porque sempre tem o que fazer. É uma louça para lavar, uma roupa para dobrar. Se você tem filho meio dependente de você, que chega em casa, vai fazendo assim, como eu fazia quando era adolescente, né? Chuta o tênis de um lado, do outro, toma banho, joga a toalha molhada em cima da cama, porque tem alguém que vem atrás, pegando o seu sapato, né? Aí quando você vai para o seminário, não tem quem vai atrás pegando o seu sapato. Aí você tem que aprender a se virar. A gente precisa reaprender algumas coisas na nossa vida. Meu pai hoje se vira tão bem sozinho. Quando tinha minha mãe, ia comigo nos lugares, ou sentava na mesa, dizia para minha mãe, bem, pega lá para mim. Bem, faz meu prato. E minha mãe, faz o prato, põe na frente. Quer sal? Quer azeite? Morreu minha mãe, vai fazer 1 ano, daqui a pouquinho. E aí? Eu vou pôr? Não, porque eu tenho a minha boca já, sou sozinho. Se eu não pôr, ninguém põe. Esse negócio que todo mundo fica mimando o padre é história, viu? Se você não vai lá, às vezes o povo fala, deixa o padre primeiro. Mas você tem que pegar. Como é que agora se vira?
Ou se vira ou passa fome. Não é? É. Por que a gente reaprende algumas coisas? Porque faltou. Às vezes meu pai fala, minha mulher faz falta. Falo, faz falta para fazer seu prato ou faz falta como companhia? Não é? Então, como é que a gente reaprende as coisas? E Deus vai ensinando. Deus vai mudando a nossa vida para dizer, olha, não é por aqui, precisa voltar, precisa mudar esse seu jeito. Talvez você precise ser um pouco mais independente. Talvez você precise ser menos irado. Talvez você precisa oferecer mais o perdão. Quanta gente que guarda perdão. Quanta gente, viu? Não é pouco, não. Quanta gente que guarda esse ressentimento no coração. Meu irmão fez isso para mim. Não adianta vir. Quando a pessoa vem dizer isso para mim, eu digo assim, meu filho, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo da sua vida. Se ele não quer perdoar você, o azar é dele, mas liberte o seu coração dessa mágoa, desse ressentimento. Já é provado, gente, mágoa e ressentimento dá doença física, viu? Já é provado isso. Pessoa que se isola, pessoa que não dá o perdão, pessoa que fica guardando raiva das pessoas, dos outros. Quanta gente já falou isso para mim. Padre, se eu ver aquela mulher na minha frente, eu atravesso a calçada. E eu digo, minha filha, para quê? Para que você fica guardando isso no seu coração? Isso dissemina, viu, gente? A mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio que eu tenho de outra pessoa, dissemina para os outros. Não é uma coisa que é só para mim. Porque se eu tenho raiva dela, eu sempre vou dizer, olha, não fica perto dela não, viu? Eu sempre vou alimentar o ódio, o ressentimento, a mágoa daquela pessoa para os outros. Quantas vezes dentro da sua comunidade alguém disse assim, você conhece aquela pessoa? Nem fique muito perto, viu? Quantas vezes a gente dissemina esses ressentimentos, esses ódios, essas mágoas, esses julgamentos, não é? Dizendo, eu não tenho nenhum problema, quem tem é os outros. Eu não tenho nenhum enrosco, quem tem é os outros. E eu sou todo perfeito, quem não é perfeito são os outros. Rasgai o coração, e coração é dentro. Não são só obras exteriores, não é? Que a gente pratica. Mas rasgar o coração é aquilo que tem dentro da gente. E o profeta termina a leitura dizendo, tende piedade, Senhor, de vosso povo. Dizendo da conversão, termina dizendo, tende piedade. Por quê? Porque se você continuar os profetas, não para só com Joel, se você for lá, mais para frente, vai indo nos profetas, você vai ver que o povo vai e volta. Vai e volta. Não é um povo que escutou profetas assim, não, agora está tudo certo. Rasgamos o coração, estamos desejosos de partilhar da graça, queremos mudar de vida, agora vamos chegar, caminhar até o fim desse jeito. Não é. Tanto que Deus no Antigo Testamento chama o povo de cabeça dura. Como esse povo é de cabeça dura, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu volto lá na história do pão com queijo, né? A gente esquece de ler as entrelinhas da salvação. De ler aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor quer fazer na nossa vida. A gente vai vivendo, às vezes com a miséria do pecado, da infidelidade, da cruz, dos problemas da nossa vida. Deus quer nos dar algo maior. Não quer que a gente fica só com isso, só com o pão com queijo. Às vezes a gente tem um banquete à nossa frente, mas a gente se esquece. A gente entra numa igreja e sai do mesmo jeito. E por que eu entrei e saí do mesmo jeito? É culpa do padre que eu não estou entendendo o que ele está falando? Ou será que eu estou lá, como eu sempre costumo dizer, de corpo presente? Mas estou preocupado com quem está em casa, estou preocupado com as coisas que eu tenho que fazer, estou olhando o relógio, por isso que eu nem uso relógio.
Não uso relógio. Eu comprei um esses dias, porque minha irmã falou, não, compra. Mas está lá, em casa. Porque eu digo, a minha missa tem hora para começar, e não tem para terminar. Tem até uma senhora em Limeira, na minha paróquia que eu estava, ela dizia assim, padre, quando eu tenho pressa, eu vou na missa do outro padre. Quando eu não tenho, eu vou na do senhor. Olha que maravilha. Eu falei, que bom, ainda bem que você é sincera. Não é? Nós estamos ali diante de um banquete. Jesus, daqui a pouquinho, Jesus na Eucaristia. Dar-se a nós, se oferece a nós, dizendo, olha para mim, estou aqui. E a gente está ficando com pão com queijo. Comendo pão com queijo a vida inteira. Nada contra pão com queijo, viu? Mas comendo aquilo todo dia. Esquecendo que Deus é muito maior. Rasgai, volte. Olha que maravilha isso. Volte o coração, venha para mim, debruce nos meus pés. Por isso que Jesus ficou um pouquinho bravo com Marta, né? Marta, olha o que Maria fez. Deixou de lado. Quantas coisas a gente precisa deixar de lado? Tem algumas coisas, uma vez eu ouvi uma frase que eu sempre penso nela. Você quer ser feliz ou ter razão? Às vezes a gente vive a vida querendo ter razão. Eu brigo no trânsito porque eu tenho razão. É a minha mão. Tá bom. Vai, meu filho. Outro dia o homem ficou bravo comigo na minha cidade porque eu parei. Tinha uma senhora que ia atravessar a faixa e eu parei. O que ele fez atrás de mim? Mé. Será que ele vai perder 2 minutos? Será que essa parada que eu dei não é um sinal de Deus? Porque se ele tivesse ido, ele ia bater o carro na esquina? Será que... Como é que a gente fica tão impaciente, né, com as coisas? Todo mundo quer passar, correr na frente de todo mundo. Eu preciso chegar primeiro, que eu preciso chegar logo. Às vezes eu me vi assim. Qual o resultado? 3 multas de velocidade. Adiantou? Nada. Agora aperte o botãozinho lá no carro, 100 por hora, posso tirar até o pé que ele vai. E pronto. Vem alguém atrás, como eu saio daqui, por exemplo, de quinta-feira, quase 11 horas da noite, vem atrás lá com o farol, pique, 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 pique. Eu saio. Deus abençoe, meu filho, vai embora. Se eu vou chegar, do mesmo jeito. E eu disse outro dia no programa do Você Pode Ser Feliz, né? Depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a reavaliar muita coisa na minha vida, sabe? Minha mãe morreu assim, ó. Internou num dia para fazer uma cirurgia, de madrugada recebeu um telefonema. Adianta você ficar com ódio do mundo, com raiva do mundo, ressentindo com o mundo, guardando tudo? Amanhã Deus diz para você, como já tem um evangelho disso até, amanhã Deus olha para você e diz, meu filho, eu preciso de você aqui em cima. E agora? O que a gente fez da vida? Onde a gente colocou a nossa esperança? Onde a gente colocou a nossa certeza? Onde a gente entregou a nossa vida? Não é? A gente vai gastando para tanta coisa e vai deixando esse Deus compassivo, misericordioso, amoroso de lado. Ocupe-se com o que é importante. Ocupe-se com o que vale a pena na sua vida. O que não vale a pena, deixa que Deus cuide. Não é? Deixa que os outros gastem aquilo que precisa ser gastado. Mas você gaste-se com Deus. E tenha certeza que você vai fazer uma quaresma melhor. Vai transformar melhor o seu coração. Vai chegar lá na Páscoa dizendo, eu sou uma pessoa diferente. Porque eu permiti que Deus transformasse meu pecado, aquela situação que estava me afastando dele. Coloque isso diante de Jesus. Nós vamos acolher o Cristo na Eucaristia. Coloque diante dele. Não que os outros precisam mudar, mas aquilo que você precisa mudar no seu coração e na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.